Dr. René Assunção Júnior vai colocar a sua palavra, a sua fala, a sua experiência. Eu ouvi o Dr. René no capítulo 4, em Porto Alegre. Bem, e o dia que eu ouvi o Dr. René lá em Porto Alegre, no capítulo 4, eu o abracei e eu pedi que ele viesse a Gravataí. Prontamente, ele está aqui. Ele é médico, gastroenterologista, especializado nos Estados Unidos, médico do Hospital Moinhos de Vento, daqui também, né? E eu vou deixar o resto para ele, porque sem dúvida a fala mais importante da noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado às pessoas que serviram o jantar. Estava muito bom. Todos acho que gostaram, né? Gostamos, né? Vamos dar uma salva de palmas para eles. Ainda tem um doce, né, para a gente provar. Vamos ver se a gente bate palma de novo. Com certeza. Alguém me conhece, tirando o Sérgio, o Humberto, o Mário aqui ou não? Sim, Zandonai, nos conhecemos. Nós somos artistas, né? Nós não, ele que é o artista aqui da noite. Mas nos conhecemos na igreja. E no presídio. Não, do lado de dentro. Do lado de dentro. Até eu quero apresentar o meu amigo Lacir Moraes Ramos. Fica de pé, Lacir. O Lacir ficou 29 anos preso. E ele conheceu o Senhor Jesus dentro da cadeia, né? E tinha uma pena bem longa, né, Lacir? E ele recebeu uma Bíblia na cela dele, começou a ler a Bíblia sozinho e tomou uma decisão em abandonar todo tipo de crime. Ele tomou uma decisão por sua vontade própria. E hoje ele faz o trabalho junto comigo. Eu estou há mais de 20 anos também fazendo o trabalho dentro dos presídios, daí que nós nos conhecemos também, de visitação. Como eu trabalho bastante, só sobra domingo de manhã e eu vou bem cedo enquanto a esposa está dormindo, né? A hora que ela acorda, eu já estou saindo do presídio, aí o celular volta a funcionar. E o Lacir nos acompanha desde que ele saiu da cadeia, porque ele ficou 18 anos ainda preso, mas já um novo homem restaurado. Ele criou uma igreja dentro da PEG, lá em Charqueadas, que está até hoje em atividade. Quando ele saiu, eu ouvi uma palestra, uma entrevista dele na rádio do Isaías Figueiró, e liguei para a rádio. Logo em seguida falei, eu preciso conhecer esse homem, e marquei um encontro com ele. E já está fazendo 12 anos que a gente trabalha juntos, praticamente semanalmente, né? Isso chegou a tal ponto que eu já conheço em torno de 70 presídios no estado e no Brasil, ao ponto que o próprio Ministério da Justiça nos chamou para visitar os presídios pelo Brasil afora que estão em crise. Até agora, em janeiro, nós temos uma incursão tanto naquele presídio do Pará, que está tendo ainda problemas, como em Roraima. E agora, em dezembro, vamos fazer um protocolo de como deve ser uma visitação filantrópica sempre, dentro dos presídios. Vamos montar um cronograma e uma padronização. Lá você vai ficar uma semana junto lá no Ministério da Justiça, no DEPEN, para
tentarmos regularizar um pouco esse trabalho que é feito por voluntários, mas às vezes não tem uma padronização. E nós vamos fazer isso com a chancela do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E nas horas que eu não estou no presídio, eu estou trabalhando na medicina, né? E não deixa de ser também uma forma de levar um socorro, né? Na verdade, a gente leva um socorro às almas, ao corpo e ao espírito. Eu nasci num lar cristão, graças a Deus, e pude entender isso logo cedo, que não é comum, às vezes, as pessoas refletirem sobre o lado espiritual, ou elas refletem sobre o que a gente conhece e recebe da mídia, que geralmente não é realmente sobre o reino de Deus, como foi falado aqui. A gente recebe um pouco de religião. Eu não gosto desse termo religião. A religião é algo que o homem criou, não é o que Deus criou. Então, a gente recebe muito religiosidade, e isso não traz uma verdade do que é o reino de Deus, do que é a espiritualidade do homem, como Deus criou o homem, qual o propósito de estarmos aqui, o propósito de estarmos aqui nesta noite, o propósito de estarmos aqui na terra, o propósito de trabalharmos, o propósito de criarmos família, termos família, filhos, descendência. E isso, na verdade, o reino de Deus explica tudo claramente. Então eu nasci nesse lar, fui crescendo, ia, obviamente, como criança, depois fui entendendo um pouco mais sobre o que era o reino de Deus, minha família toda já envolvida, e depois alguns membros se tornaram pastores, né? E é algo assim que nunca foi voltado a um tipo de interesse pessoal. Como o Mário falou, a gente, depois que a gente é alcançado pelo amor de Deus, esse amor de Deus nos constrange a sermos veículo para outras pessoas. É o que a gente faz nos presídios, é o que a gente faz em casa, eu faço na medicina, no meu trabalho. Mas qualquer um de nós pode ser veículo de Deus. Amém? Né? É algo assim que a tua vida, ela se torna num outro patamar. Ela tem uma grandiosidade quando você entende isso, de que você não está por acaso aqui. E começa a ter propósito. Assim, puxa, por que eu posso trabalhar numa área? Por que eu posso servir como professora? A senhora não está lá só por causa do teu salário, né? A gente estava brincando sobre o salário de professora. Mas assim, ela tem momentos com os alunos que nós não podemos ter. E ela pode ser usada ali e pode transformar vidas como professora. Isso todas as profissões. Só que a gente tem que ter esse esclarecimento. O que é realmente o reino de Deus? Você tem que não só ter essa certeza de que nós estamos envolvidos nisso, mesmo que você não tenha esse conhecimento, mas se você não tem isso, você está carente de um entendimento maior. Né? E é isso que eu gostaria de termos, são 9h30, uns 30 minutos, não? 40 talvez, né? Amanhã é sexta-feira, né? Eu estou ficando velho, então eu acordo 5h30 da manhã todo dia. E quando eu não acordo, o cachorrinho vai lá e me acorda, que ele quer descer. Então, mas assim, eu 10h, 10h30, eu já estou indo embora. A gente tem que ter disciplina em tudo nessa vida. Então, assim, eu gostaria de dar continuidade, assim, de mostrar um testemunho pessoal, como eu comecei a falar, mas o foco
não é a minha vida, entendam isso, por favor. O foco é o reino de Deus e que é o ser humano, né? A Bíblia nos ensina que... Eu vou falar algumas palavras de um fundamento teológico, tá? Eu não quero usar teologismos aqui, né? Mas eu vou ter que falar um pouco de teologia, né? E eu vou basear alguns princípios teológicos. Então eu queria, mesmo como médico, eu queria que vocês também, como eu tive que fazer na medicina, na ciência, tirar um pouco a razão como o principal veículo de entendimento das coisas e entrar por um lado também espiritual, né? Isso que eu gostaria que vocês fizessem esse exercício essa noite. E eu estava falando sobre a criação do homem, e a Bíblia nos ensina que nós somos 3 elementos, não 4 como o mundo ensina. Nós somos o corpo, a alma e o espírito. A Bíblia ensina que Deus foi formar o homem, ele pegou um monte de barro e juntou esse barro e soprou o pneuma, o espírito, sobre aquele barro e nasceu a alma vivente. Então os três elementos que formam todos nós homens é o corpo, o espírito, que eu vou pôr desse lado, e nasce a alma vivente. Até no Rio Grande do Sul, eu sou paulista, moro aqui há 30 anos, casei com uma gaúcha mais bonita que existe, tenho 4 filhos com ela, 4 gaúchos, 3 gaúchos e uma menina. E ela está de aniversário hoje, 24 anos. E eu passei em casa, dei um beijo nela, né, e fizemos uma oração. E eles estão lá agora, mas vai sobrar acho que um docinho para mim ainda lá. E 30 anos morando no Rio Grande do Sul, Deus me abençoou muito aqui. Mas assim, a alma vivente, o gaúcho fala muito disso, né? Ele até considera, vivente. Isso jamais eu ouvi em São Paulo, né? Vivente. É uma coisa que me machucava assim meu ouvido. Mas isso mostra que a alma, que é o que define o homem. Mas a gente esquece que a alma veio da formação, da união do corpo e do espírito. E a medicina, hoje, desde a antiguidade, reconhece o espírito. Os médicos no antepassados eram considerados até um certo fator, os bruxos, porque eles entendiam que o ser humano não poderia ser só a alma e só o corpo. Quando você vê uma pessoa enferma, você, um pouco de prática, você discerne exatamente o momento que ela morre. Porque aquela hora a alma está quieta, o corpo está paralisado, mas a hora que ela tem o óbito, é algo que sai dela, que é o espírito que a Bíblia nos ensina. O espírito volta a Deus. Então, assim, você já pensou que você é espírito? Nós sabemos que a gente pensa, alma. Na alma nós temos as nossas emoções, a nossa mente, nosso raciocínio, nossas sensações, nossas tristezas ou alegrias. E no espírito? Você entende o que o teu espírito está sentindo? Você se entende quando teu espírito se alegra, como o salmista Davi, o rei Davi falava? Minha alma e meu espírito. Ele falava muito. Ou seja, isso tem que ser uma prática tua e nossa, de entender a parte espiritual. E para isso você tem que ir no manual, que eu recomendo, que é a Bíblia Sagrada. Todo carro novo tem um manual. E Deus nos deixou o manual. Então, se você nunca leu a Bíblia, você tem que ler a Bíblia.
para entender sobre você mesmo. E a Bíblia nos mostra não só o porquê da nossa existência, mostra como você caminhar e como você se projetar a tua vida futura. Eu nasci, como eu falei, no lar cristão, fui crescendo e as maravilhas do mundo, né, a beleza do mundo atrai a qualquer um, principalmente um adolescente, um jovem. Depois esse jovem entra numa faculdade de medicina em São Paulo, eles começam a achar que ele é alguma coisa, né? E, na verdade, eu tive uma experiência com Deus e eu vou dar esse testemunho, porque se você nunca teve uma experiência com Deus, você precisa ter. E geralmente o que leva a uma mudança de vida, que a Bíblia teologicamente fala, uma conversão, a um entendimento do que é o reino de Deus, geralmente é uma experiência com Deus. O Laci teve uma experiência, provavelmente cada um teve uma experiência com Deus. Isso não acontece do nada. Você pede a Deus, você se ajoelha e fala, Senhor, eu preciso, ou num momento de crise, num momento de angústia, você, Senhor, me revela o que eu tenho que fazer, e a gente sente como se fosse audivelmente Deus falando contigo. Alguém aqui já ouviu Deus falar contigo? Mas como Deus fala? Fala contigo. Você tem ouvido Deus falar contigo? Você tem buscado a Deus? Buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o coração, diz a palavra. Buscar-me-eis e me achareis. Então, nessa noite, essa experiência que eu quero trazer para vocês é isso. De tentar relacionar-nos com Deus através do que é o reino de Deus. Então, assim, eu fui crescendo e tive essa experiência. Eu estava no 5º ano da faculdade de medicina, são 6 anos, e nessa época, eu não sei as outras faculdades, mas as faculdades de medicina trazem uma liberdade muito grande, tanto para os homens como as mulheres, geralmente estão longe das suas famílias. Eu estudava em Sorocaba, na PUC de São Paulo, a faculdade de medicina e enfermagem em Sorocaba, e nós tínhamos um grupo de amigos, e um deles era namorado da Maitê Proença. Até hoje eu vi um vídeo dela fazendo uma política, levantando os artistas sobre o assunto do STF. E a gente falou assim, olha, vamos dormir na casa de um outro rapaz que estava em São Paulo, que o pai dele tinha um sítio perto da região de Sorocaba, e de vez em quando a gente ia lá, fazia churrascos. E fomos para o sítio, isso eram às 10 horas da noite, para voltar no outro dia cedo. E alguém conhece aqui a região de Sorocaba ou não? Não? É? De Sorocaba a Porto Feliz, ali indo para quem vai para Itu, estavam construindo uma estrada e estava com muito barro. E nesse caminho nós entramos e a caminhonete que nós estávamos atolou e ficamos sem caminhonete, saímos caminhando a pé. Isso já devia ser uma meia-noite para chegar no sítio. A gente ia ter que caminhar umas 2 horas. Sabe aquelas coisas de louco, né? E interessante que esse rapaz que eu citei agora, que foi esse namorado dela, ele tinha uma tendência, não à loucura, mas a umas coisas que eu não entendia direito. Depois eu fui discernir, e ele era um rapaz que se envolvia em práticas de ocultismo, e eu não entendia aquilo. E ele começou a andar perto de um desfiladeiro, e eu falava assim, olha, toma cuidado aí, você vai cair aí.
E ele não falava nada, e eu comecei a sentir um ambiente pesado. Não pela situação que eu estava vivendo aquela noite, de termos atolado o carro. Tá dando, sabe quando está dando tudo errado na tua vida, ou situações... Mas, às vezes está dando tudo errado e você está tranquilo. Porque você sabe que você está em paz. Mas eu comecei a sentir um peso, de como se fosse uma coisa assim, oprimindo, uma opressão sobre aquele momento de nós andando ali. E eu comecei a ficar preocupado, eu comecei a falar, puxa, esses rapazes aí, talvez eles não tenham esse entendimento da área espiritual que eu tenho. E eu comecei a fazer oração para Deus nos proteger de alguma tragédia. Sabe quando você consegue sentir que você vai entrar numa situação complicada? E como é que eu recebi a resposta de Deus de que Deus ia trazer uma libertação naquela noite? Quando nós chegamos na porta do sítio, em cima da porta apareceu a primeira estrela, a estrela da manhã. Não sei se alguém já passou a madrugada na noite onde não tenha, não numa boate, mas onde não tem luz. E interessante que a Bíblia fala que a estrela da manhã é um personagem. Quem é esse? Jesus. E quando eu vi aquela estrela em cima, assim, claro que ela tinha a porteira, eu vi a porteira do sítio e vi aquela estrela. Eu ouvi: eu sou a estrela da manhã e eu estou contigo. Deus falou comigo aquela hora. Aí entrou uma paz no meu coração, daquela sensação. Eu falei, bom, daqui para frente pode acontecer o que for. Eu estou calçado. Né? Aí entramos no sítio, falamos lá com o caseiro, ele abriu o quarto e eu conheço bem porque depois eu fui morar nesse sítio junto com o proprietário, que era um rapaz da igreja presbiteriana da Vila Mariana, em São Paulo. E tinham dois quartos e um banheiro no meio. Aí eu cheguei, coloquei os rapazes ali, inclusive o Ricardo, esse aí, fica aqui nesse quarto, que eu vou deitar nesse quarto. E quando eu fui deitar naquele quarto, eu comecei a ouvir uns ruídos que vinha daquele outro quarto, como se fosse um animal tivesse no outro quarto. Comecei a ouvir. Eu falei, mas o que é isso? E aquela sensação que eu estava sentindo antes de chegar no sítio, se revelou ali. Alguém já viu alguém ser realmente oprimido por algum espírito maligno, de trevas? Alguém já viu isso? Então vocês estão entendendo claramente o que eu estou falando. Porque assim como existe o reino de Deus, o reino da luz, existe o reino das trevas. E Jesus falou muito sobre isso. E esses reinos estão disputando entre si para ganhar quem? As almas. Eu falei que eu ia ter que entrar em teologia. Eu não estou aqui para falar de medicina, estou para falar do ser humano. E esse é o entendimento que aos poucos eu fui conhecendo. E aquela noite, aquele rapaz, em termos teológicos, estava tomado por um espírito. Um demônio. A gente chama espírito maligno ou espírito caído, mas a Bíblia chama de demônios. Imagina então, o que eu ia fazer nessa hora? O que tu ia fazer nessa hora? Você estava num sítio, sem locomoção, sem um pastor, sem um padre. Hã? Diante de um momento que algo veio se manifestar para talvez nos intimidar, mas talvez até nos agredir.
Não sei em que nível, até físico talvez. A Bíblia ensina que Jesus curava os enfermos e os que estavam possuídos de um espírito maligno. E a Bíblia fala, olha, aquele jovem ele é possuído e ele é arremessado, se debate, se corta todo, ou seja, ele se agride fisicamente, ou até pode levar ao suicídio. Ontem mesmo vi um ali, perto do Shopping Moinhos, um rapaz de seus 30 anos falando para a parede. E eu pensei, poxa, Senhor, liberta esse homem aqui. Ele está tomado de alguma legião, aquele rapaz. E eu comecei a entender que eu ia ter que, por ter esse conhecimento, ia ter que intervir naquele momento, naquela situação, nesse sítio, nessa noite, nessa madrugada. Isso transformou minha vida, por isso que eu estou falando isso aqui. Nós, todos rapazes, prontos para serem formados médicos no ano seguinte, mas sem entendimento do que é a área espiritual, praticamente, mesmo tendo nascido num lar cristão, mas eu nunca tive uma experiência dessa. A ponto de que quando eu cheguei nesse quarto, no sítio, eu olhei para ver se tinha alguma Bíblia, e tinha uma Bíblia. Nessa hora eu peguei a Bíblia. Interessante que eu peguei e pus ela no meu peito, e eu comecei a fazer oração. Começou a vir na minha mente, interessante, os pecados, os erros da minha vida. E aquele bicho falando lá. Tipo assim, me espera aí que eu vou ter que acertar com Deus primeiro aqui. A Bíblia fala sobre santificai-vos, porque amanhã terás a vitória. Isso nos povos que se encontravam com outros povos no Antigo Testamento, Deus mandava o povo se santificar para batalhar no outro dia. Senão ia perder a batalha. E eu comecei, Senhor, me perdoa disso, me perdoa daquilo, me perdoa disso, me perdoa daquilo. E como se fosse um filme passando na minha frente. E aquilo foi me fortalecendo até um ponto que esgotou o filme. Zerou. Nisso, limpou a minha mente. Eu falei, agora eu estou pronto. E aí eu senti que eu tinha condições, não físicas e emocionais, mas espirituais, de combater o que estava acontecendo ali do lado. Com esse rapaz. Que até hoje, quando eu ligo para ele, ele fala, Renê, eu me lembro muito daquela noite. E tinha um outro com ele que fechou os lábios, porque não sabia o que estava entendendo, que estava no outro quarto. Ele falou assim, Renê, o que está acontecendo? Nisso eu abri a janela, falei, eu estou trazendo luz para esse lugar. Foi a frase que eu falei para ele. E aí eu falei assim, eu não sei o que está aí, mas eu, em nome de Jesus, eu te expulso daqui desse rapaz. Isso houve um total silêncio, e aquele ruído que o rapaz estava emitindo parou totalmente. Ou seja, eu me preenchi de uma autoridade, não que eu tenha, mas uma autoridade que veio quando eu coloquei minhas dificuldades, meus problemas. Eu fui perdoado, porque quando você coloca o teu erro, você imediatamente já é perdoado. Me fortaleci e enfrentei o inimigo. Mas o que tem a ver isso com a minha vida? Eu vou dizer que tudo. Quem aqui não tem lutas? E essas lutas, você está lutando com que armas? Essa é a minha pergunta para ti nessa noite. Que armas que você está lutando as tuas lutas? Com teus recursos? Você está lutando com a tua mente, arquitetando planos que
não tem nada de errado, mas tem um outro nível de batalha espiritual. Coisas que muitas vezes nós não temos como agir com as nossas forças. Por isso estou te dizendo, se você não está entendendo o que é o reino de Deus, infelizmente eu tenho que te falar isso. Você está desarmado da real e da mais poderosa arma, que é a presença da autoridade espiritual. Uma dos convites do DPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, que nos fizeram, foi em 2017, agora, até foi veiculado na mídia, que uma facção nacional estava, nem sempre é veiculado, mas isso foi veiculado. Houveram alguns assassinatos de agentes penitenciários federais, para que o rigor das penitenciárias federais, onde estão os chefes das facções do Brasil, fosse amolecido o rigor. Porque eu entrei lá, você, para passar de um lugar para o outro, você tem que passar em 3, 4 scanners. É uma coisa assim, não existe forma de haver uma corrupção, de haver uma alteração e entrar o que não deve dentro da penitenciária. Bem-vindo. Então, e começou a haver mortes de agentes. E foi declarado para eles que um agente ia ser morto todos os meses. E começou a ver no Rio Grande do Norte, aqui no Paraná. E o DPEM ficou assim, sem saber, e nos ligaram. Falou, olha, doutora, nós precisamos da ajuda de vocês. Não, o que está acontecendo? Olha, os agentes estão pedindo demissão, estão sendo internados com problemas psicológicos, psiquiátricos, porque eles ali dentro eles estão trabalhando, mas a hora que eles vão para casa é a hora que eles recebem esse ataque. Nisso, e aí eles falaram, olha, como tem agentes femininas, o senhor precisa trazer uma mulher com o senhor. Eu falei, tá bem. Aí eu convidei minha esposa, ela foi comigo. Nós fomos para Catanduvas, aqui onde tem uma penitenciária. Por sinal, vamos ter uma agora, fomos contemplados no Rio Grande do Sul, aqui em Charqueadas. Nós sempre fomos contra isso, porque vai vir para cá facções e familiares de presos que nós vamos ter que receber aqui e que poderiam ter ficado em outra parte do país. Né? Nós não temos aqui, vamos começar a ter. Só que a palavra não era para os apenados, era para os guardas. Aí juntou numa sala, assim, uns 30 guardas, homens e mulheres, armados até os dentes. Né? E eu começava assim, chegava e falava assim, olha, puxa, que arma bonita, que arma poderosa, que colete. O senhor confia nessas duas armas? Sim, confio. Mas isso está te resolvendo na hora que você sai daqui e vai para casa? Existem as armas naturais. E aquele dia, eu mostrei, não, foram 4 dias, nós mostramos, eu e minha esposa, o que são as armas espirituais. Não adianta você ter arma natural. Tem algum tipo de inimigo que a arma tem que ser espiritual. Será que você está usando isso dentro da tua vida?
dentro do teu trabalho, você levanta de manhã, o que você faz? Que tipo de informação você recebe? 0 Hora, Rádio Gaúcha? Que tipo de arma que você põe? Que armadura que você põe antes de sair de casa? Por isso que é importante a importância de ter conhecimento no reino de Deus, o reino espiritual. Mas, Renê, como é que eu faço para conhecer isso? É só ler a Bíblia? Também não. Primeiro você tem essa explanação que eu fiz aqui, básica. Eu quis mostrar que existe o reino de Deus e o reino das trevas. Ou você está com um entendimento que é isso, ou você não tem entendimento nenhum. Se você não tem entendimento, chegou o dia de começar a buscar Deus, buscar entendimento nessa área. Primeira coisa são os capítulos. Os capítulos têm quantos? 1.600 no Brasil? E esse modelo eu acho maravilhoso, porque aqui nós estamos falando uma coisa assim, sem religiosidade. E, na verdade, se a gente for ver a vida de Jesus, não tinha religiosidade. Pelo contrário, ele veio combater a religião da época, que era a religião judaica. Ele era um homem judeu. E ele foi o maior reacionário da religião dominante da época. Não só da religião, como da parte... Tem um bichinho aí. Da injustiça política. Dai a César o que é de César e a Deus é o que te deu. Ou seja, o respeito, a honra, a submissão às leis do país, não ser um rebelde, mas não para aí. E dar atenção a Deus. Então, assim, Jesus foi um homem que tinha um grupo pequeno, 12 discípulos. E esses grupos ali, eles andavam juntos. Então, esse grupo que está aqui mora nessa cidade. E não é por coincidência que vocês estão aqui. Aqui tem um líder, tem outro líder. Não é a igreja dele. Você frequenta uma igreja? Eu nem sei se frequenta. Frequenta. Mas não é esse o ponto. O ponto é a parte espiritual. A igreja pode te ajudar. Muitas vezes pode até te atrapalhar no entendimento. Você vai lá achando que aquilo é suficiente. Não, não. A igreja verdadeira somos nós. Jesus nos ensinou que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós podemos ser os pés dele, as mãos dele para abençoar pessoas. Então, assim, esse grupo aqui pode e deve se encontrar regularmente. Eu fiquei contente de saber que esse grupo não tem 1 ano, acho. As reuniões voltaram depois de anos que tinham sido interrompidas. E isso é muito prejudicial para Gravataí, quando as reuniões se interrompem. Porque só é mais fácil você trazer alguém aqui. Quem que é a primeira vez que vem na reunião da Donep? São vários. Quem desses que levantou a mão frequenta alguma igreja? Quem nunca vai em igreja? Está vendo? Tem mãos levantadas. Ou seja, esse é um local de discutirmos coisas espirituais sem religiosidade. Porque a religiosidade atrapalha muitas vezes. Porque entra em doutrina. Doutrina entra em entendimento, em conhecimento teológico. E começa a ver. Esses são os grandes problemas dos grupos. Quando entra em teologia, em conceito, em dogmas. Uma das padronizações que nós vamos fazer em Brasília é isso. Nós queremos que não entrem as igrejas, as denominações dentro das cadeias, mas que entre o evangelho. Não é para entrar a religião tal ou a religião tal. É para entrar o evangelho que tem que ser o nosso
propósito. Você pode ir numa reunião, pode ir num domingo, num sábado, mas o encontro e vocês andarem, serem amigos e andarem transformando essa cidade que é o mais importante. Eu trabalho aqui no Dom João Becker há muitos anos, mas assim, é algo assim que não é, eu não tenho um trabalho específico, a minha área específica é endoscopia digestiva. E desde a época das irmãs, eu tenho um grupo, como eu sou responsável pela endoscopia digestiva do HPS, de Porto Alegre, de Canoas, o nosso grupo, onde eu lidero, o Cristo Redentor, nós temos uma estrutura de equipamentos e pessoal para poder atender. Tá, obrigado, estou precisando. Emergencialmente. Então, quando eu venho para Gravataí, é porque tem rolo na área médica, né? E chegou um ponto que os colegas da cidade sabem que eu sou um homem diferente, porque eu não fico em rodinha, falando e trocando mensagens perigosas. Eu chego, paro o assunto, eu já nem pergunto o que eles estavam falando, para não... Mas, assim, você tem que ser um influencer, usando um termo atual, né? Para o bem, não para o mal. E vocês têm que ser influencers para o bem nessa cidade de Gravataí. Amém? Eu creio que a maioria aqui já frequenta uma igreja, tem uma vida espiritual. Então, além desse testemunho da importância de você procurar o reino de Deus para a tua vida, ter esse entendimento, eu quero agora falar para quem já tem um conhecimento, tá bem? Mais alguns minutos. Voltando a Efésios 6, sobre a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Se alguém leu Efésios 6, vai entender. Foi o que eu falei aquele dia lá para o pessoal de Catanduvas. Que a luta deles não era contra aqueles presos que estavam ali ou contra as facções, mas eram contra as regiões celestiais e potestades que atuam nos homens e mulheres de alguns grupos que são voltados para serem influenciadores do mal, não do bem. Por incrível que pareça, tem pessoas que preferem o mal ao bem. E toda região tem uma potestade que domina a região. Gravataí tem uma potestade que aqui domina essa região. Interessante que os pregadores viajam. Geralmente, o pregador na sua cidade, o profeta na sua casa, não tem valor, diz a Bíblia. O que é isso? E é por isso que não acreditavam em Jesus Cristo. Mas quem que é esse que veio de Nazaré? Nazaré é tipo uma vila Nazaré aqui de Porto Alegre, uma vila ali do lado do aeroporto. Uma vila sem expressão nenhuma. Como é que dali sairia um rei? E Jesus falava, profeta na sua casa não tem poder. Porque ele está debaixo, talvez, dessa potestade. Por isso que você tem que sair e agir em determinados locais fora, ou se levantar como igreja para combater as potestades que atuam naquela área. Ou seja, Gravataí tem uma potestade, não sei. E enquanto essa potestade não for eliminada pelo povo de Deus, o evangelho, os milagres, as curas ficam meio que aprisionadas.
E o grupo de Gravataí tem que se levantar com a autoridade. Como naquela noite eu levantei, eu sozinho, uma pessoa, contra uma pessoa, mas um grupo pode se levantar contra uma potestade. E as coisas começam a acontecer. Porque a oração de Jesus, ele falou assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós não devemos olhar que vamos para o céu. Não, nós temos que trazer o céu para a terra. E isso quem tem que fazer é a igreja. Trazer o reino de Deus. E que o reino de Deus seja estabelecido. Por isso que existe, nós estávamos falando há pouco, uma guerra tremenda no nosso país. Eu não sou bolsonarista. E eu não posso envolver política junto, trabalhando com os políticos. E quando me coloco em política, eu pulo fora. Porque o meu alvo não é a política, mas eu vejo de fora um momento no país tremendo entre duas, não é esquerda e direita, mas entre duas posições totalmente antagônicas. Isso a gente meio que se acostumou a ouvir notícia todo dia agora. Mas se você for pensar bem o que está acontecendo, está havendo uma guerra espiritual no Brasil. Uma guerra espiritual. No Brasil e na América Latina. E isso o mundo inteiro já está percebendo. As pessoas estão vindo para o país, não é só para fazer negócio, porque algo está sendo movido no Brasil, está todo mundo querendo ver o que vai acontecer. E eu quero fazer parte dessa guerra. Porque eu quero ser um influencer para o bem, não para o mal. Eu estive em Brasília agora, em agosto. Eu fui num casamento da filha de um primo meu, de São Paulo, que está morando em Goiânia. E o casamento era às 5 da tarde. Aí eu cheguei sexta-feira em Brasília. Minha esposa foi com meu filho sábado. Não, eu cheguei sexta no voo que sai daqui às 5h30 da manhã. Cheguei às 7h30, 8 horas em Brasília. Eu falei, eu vou lá para o ministério. E passei o dia, minha esposa chegou meio-dia. Meu filho chegou às 5, nós fomos na sexta, o casamento no sábado. Eu falei, mas eu vou fazer mais alguma coisa. Aí cheguei no ministério e falei assim, eu queria que vocês me autorizassem a entrar no Presídio Federal de Brasília. Ah, mas só tem 35 presos lá no presídio. Eu falei, mas quem que está lá? Está o Marcos Camacho. Ah, esse que eu quero visitar. Esse é o Marcola. Vocês já ouviram falar desse homem? Ele é um influencer para o mal. E fui lá para falar isso para ele. Só que eu falei, puxa, eu não posso falar isso para ele na cara, isso é uma falta de respeito. Porque Jesus não veio para atacar, ele veio para salvar. Jesus não veio para acusar, ele veio para salvar. O acusador que a Bíblia fala é o inimigo de Deus. Só que eu não poderia falar isso cara a cara, eu tinha que ter muita sabedoria em como falar isso para ele. Aí eu falei, Senhor, como é que eu vou falar para o Marcola que ele é um influencer do mal? Porque ali me falaram que ele está preso, os 7 debaixo dele e os outros 12. O Moro prendeu todos do PCC numa cadeia só. E tirou e deixou acéfalo essa facção. O pessoal daqui de baixo não tem nem contato, lá em cima não tem nem dinheiro, porque as contas estavam, e as senhas estavam com o pessoal de cima. Ou seja, o PCC está zerado. Até nascer outra gestão, vamos dizer assim, né? Outra gestão. E lá, como eu cheguei às 8 horas da manhã, saí às 5 horas de Anápolis, e o casamento era às 5 da tarde, eu falei, só tenho das 9 até umas 2 horas, que eu tenho que voltar ainda para o casamento. E aí minha mulher falou, eu não vou, pode ir sozinho.
E ela queria pegar o casamento. E ainda mais mulher no dia do casamento, tem muita coisa para fazer, né? Bom, eu vou revelar para vocês, que ela não está aqui, eu fui para esse casamento por causa disso, né? Para ver o Marcola. Ele precisava mais do que a minha presença naquele casamento. Por sinal, foi um casamento mais espiritual que eu vi, foi na minha vida. A noiva, filha do meu primo, ela tem uma doença incurável, daquelas cerebrais, foi para a Suíça se tratar, morou no exterior, ficou nos Estados Unidos tratando, ninguém conseguiu tratar ela. E ela tinha tratamento clínico e ela recebeu uma palavra de Deus, você vai ser curada. E ela, junto com o neurologista, que é um senhor reconhecido internacionalmente, que foi no casamento, ele falou, olha, eu posso te ajudar, mas se você parar os remédios, você vai morrer. Ou vai para uma cadeira de rodas. Mas ela teve a certeza que Deus tinha curado ela. Isso é muito perigoso, mas ela teve essa certeza. É uma menina esclarecida, uma psicóloga, tem um canal no YouTube aí que tem milhares de seguidores. E ela deixou o remédio, casou com um rapaz da igreja A Casa, que eu fui no domingo, depois eu fui nessa reunião. Tem até uma música A Casa, não sei o quê, uma música conhecida nacionalmente, um cântico aí. Conheci o pastor Davi lá. A casa é sua. É. E quem compôs, eles começaram um grupo, eles têm já 4, 5 mil pessoas em 2 anos. Por isso você vê que igreja é quando Deus quer, se revela, não tem como. Mas, voltando ao Marcola. E, como eu tinha pouco tempo, eu tinha que passar os 35, eram vários pátios que eu tinha que ir, cada pátio, para ir para um pátio, para o outro, tem que passar aquele monte de scanner. Aí, a menina que estava me acompanhando, na sexta ele falou, olha, a Valquíria, você acompanha o doutor que vai visitar os 35, ele quer olhar os 35. Ela falou, tudo bem, eu achei que lá a segurança é tão grande, que era uma guria de 23 anos, a chefe da segurança. Uma coisa assim, não dá para entender. Aí ela me levou, ela falou, doutor, o senhor prega agora 15, 20 minutos nesse pátio aqui. Depois nós vamos naquele outro que é um corredor de célula individual. Eu falei, tá bom. Aí eu preguei 15, eu falei, esse aqui eu vou pegar agora. Esses aqui eu vou entrar com tudo. E esses eu entrei. Você é um influencer do mal, não sei o quê. Era um dos líderes lá, mas não sabia quem era. Eu vi que não era o Camacho, né? Mandei ver. Só que esse pátio, depois eu saí dele e entrei nesse corredor que tinha uns 8 aqui, de célula individual. Ela falava assim, ela entrava, agente no setor. Protocolo. Aceita visita espiritual? Aceita. E o número 1 eu olhei, era o Camacho. Aí ele falou, aceito. Aí todos os outros aceitaram. Aí eu falei, olha, eu vim aqui, sou médico, vim trazer uma Bíblia para vocês. Comecei meio de leve, porque eu tinha acabado de pegar dura ali com os outros 4. Tem algum bicho aqui no cabelo. Não, doutor, eu ouvi tudo que o senhor falou já. Aí eu olhei, era vazado, cara. Aí eu falei, senhor, o senhor é engraçado, né? O senhor me pregou uma peça agora, né? Mas ele falou assim, não tinha me perguntado um meio de falar com o Camacho? Eu te dei o meio, porque lá no outro eu falei, mandei ver. E com ele eu ia ficar meio inibido, porque ele é o número 1. Aí eu falei, então tá, eu não vou fazer o que eu já acabei de fazer ali para eles. E eu vou fazer uma oração então com vocês, né? Aí eu mudei a estratégia. Aí quem que é a oração? Aí ele foi o primeiro a falar, olha, revolta. Eu falei, revolta?
Contra quem? Governo. Foi isso porque eles me puseram aqui. Eu falei, foi eles que puseram você aqui. E o que você fez para estar aqui? Queridos, temos que ser influencers para o bem. E vocês são influencers para o bem nessa cidade. No final ele até deu um sorriso para mim. E eu tinha falado lá no pátio anterior, eu falei assim, I have a dream. Falei assim, usando a palavra, o slogan do Martin Luther King. Que vocês não precisariam estar aqui hoje. Eu não precisaria ter deixado minha família. Eu podia estar lá com meus amigos, meus familiares, me preparando para o casamento. Mas eu vim aqui ver vocês. E vocês não precisavam estar aqui. E na hora que eu fui embora, o Camacho gritou, I have a dream. Sabe que é um homem que fala 4 idiomas, tem faculdade, é um cara super esclarecido, só que ele usou o conhecimento dele, o entendimento e a mentalidade para o mal. Eu falei, olha, você é um cara que pode mudar um país. Você tem aqui quantos seguidores teus, você tem quantos morros que você domina. Por que você não domina isso para o bem? A tua influência tem que ser para o bem, não para o mal. E é o que eu falo para vocês, queridos. A nossa vida não é levantar de manhã, 5h30, 6h30, 10h30. Não importa. O que eu vou fazer hoje? Eu vou trabalhar, tenho que pagar as contas. O que eu vou comer hoje? Você acha que é só isso? Os anos vão passando. Aí nascem os filhos, depois os filhos crescem. Minha menina casou agora no mês passado. Tenho 2 filhos médicos, um mora em São Paulo, outro está morando no Rio, o outro mora aqui, é dentista. Mas será que eu estou pronto para morrer? Oi? Hoje morreu o Gugu. Faleceu. Caiu de altura. Ou empurraram ele, não sabemos. Na casa dele. E eu estava vindo agora com o Lacira, eu pus na Band, que passa no rádio, né? A Band é 7h20 da noite. Eu fico muito no rádio, que às vezes eu venho para cá esse horário, para atender uma urgência aqui. E a Band falou que a esposa dele, da First Baptist Church, tinha convidado o pastor para entrar na casa e no quarto onde estava o Gugu. O evangelho chegou dentro da família dele. Para os bons e para os maus, o evangelho é. Tem uma parábola que Jesus falou, foi o que eu falei para domingo passado, até você precisa ir conosco. Domingo de manhã, tá? 7h30. Não era assim? Eu falei sobre as bodas, para encerrar. O rei enviou emissários para convidar para o casamento do seu filho. E os emissários saíram, começaram a convidar os convidados. Isso para mim foi muito, porque eu vivi casamento nos últimos 6 meses da minha vida. Esse assunto era o que dominava em casa. Minha filha casou dia 11 de outubro, na véspera do feriado. E os convidados começaram a se excusar. É o que eu faço quando eu vou lá no Camacho, quando eu vou nos domingos. Nós vamos convidar aquele pessoal que está lá na cadeia para entrar nas bodas do filho do rei. E Jesus contando sobre ele mesmo, que ele é o filho e o rei é o pai, o nosso Deus. Eu não posso porque eu tenho que resolver
eu ia enterrar o meu pai, eu não posso porque eu tenho que resolver o meu trabalho. E eles foram se excusando, foram pedindo desculpas e não foram para esse casamento. E a Bíblia fala que não só foi feito um convite, mas foi feita uma ordem, foi dada uma ordem, uma intimação: venha no casamento do meu filho com a noiva que está pronta, ataviada, que é a igreja. E todos não quiseram vir. Teologicamente, quase todos, Jesus estava falando sobre os judeus. Existem judeus convertidos, mas até o versículo 7 desse capítulo 22 de Mateus, mostra que os judeus que Jesus estava convidando para entrar no reino de Deus, não quiseram. Ele veio para os seus e os seus não o aceitaram, diz a Bíblia. Porque ele era um homem judeu. Depois, o rei, então falou assim: então tá. E começou a enviar outros emissários para convidar bons e maus, diz a Bíblia. Falei, esse aí eu estou incluído nesse grupo. Eu não vou falar de qual lado que é, mas eu estou nesse grupo. E no presídio tem os dois lados também. Tem bons e tem maus. Como é que eu vou saber se eu estou pregando para um bom ou para um mau? Não se importa. Jesus falou: deixa o joio crescer juntamente com o trigo. E a ceifa, a colheita não vai ser da nossa, não é nossa função. O joio e o trigo, tem algum agricultor aqui? São muito semelhantes. Você não consegue definir. Só quando eles estão para colher que o joio continua duro e o trigo se rende, demonstrando um coração quebrantado. É uma maravilha, a Bíblia é maravilhosa. E o joio continua duro, de coração duro. Eu não me curvo a esse papinho desse doutor aí na Donepa essa noite. Chega em casa e fala: mulher, não me convida de novo. É real, né? Não podemos mentir. Que Satanás é o rei da mentira. Eu não acompanho esse cara. Bons e maus foram convidados. Muitos dos que foram convidar foram até mortos. E a palavra fala que os profetas eram mortos porque falavam a verdade. Não podemos chegar nesse ponto aqui essa noite, por favor. Eu ainda tenho uma mulher para cuidar. E eu quero voltar lá, ver se ele ainda está sorrindo. Só que, desses bons e maus, eles começaram a entrar para o casamento. Eles começaram a entrar. E a Bíblia fala que começou a entrar mendigo, começou a entrar todo tipo de gente, bons e maus, para o casamento do rei. Não importa se ele era bom ou mau, mas ele foi convidado. Mas o que importa é o que vem agora, no final da parábola de Jesus. E aí, estava tendo aquela festa de casamento, que eu sei muito bem, né? Minha filha casou no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Os convidados tiveram que ir tudo de avião para lá, né? Então, os convidados não queriam nem me olhar, né? Renê, por que você fez o casamento aqui? Ah, isso aí foram as meninas que resolveram. As meninas, minha mulher, minha filha. É que eu tenho um filho morando lá, então a gente acabou. A gente estava todo mês lá, minha mulher começou a ir lá e a coisa andou. Aí, o rei entrou no salão, todo mundo comendo, bebendo. E ele começou a olhar os convidados. Isso diz na parábola de Jesus. Só que
Ele chegou para um indivíduo, não vou apontar aqui porque que é o momento crítico agora da parábola. Ele falou: você aí. E o cara se emudeceu. A Bíblia fala: emudeceu. Você não está com vestes nupciais. Seu guarda, guarda. Pegue ele. E a Bíblia fala que ele emudeceu. Ele não está com vestes nupciais. Leve ele amarrado e seja retirado da festa. O que você entende disso? Isso eu fiz essa pergunta para os presos domingo passado. Não estava preparado. E o que representa a veste? Principalmente para as mulheres no casamento. O mais importante no casamento, sabe o que é? É o vestido da noiva, não é isso? Eu sei muito bem que é isso. E interessante que, se isso aqui é um casamento, qualquer um que entrar desapercebido, aqui entrou um retardatário. Onde é que ele está? Está lá. O que eles estão fazendo aí? Ah, é um casamento. Ele vai definir quem é a noiva. Não é verdade? E ele vai definir se as pessoas estão sendo trajadas para adequadamente aquele evento. E a Bíblia fala que as vestes são as vestes espirituais. Então, juntando tudo que eu falei essa noite, que tipo de veste você está tendo? Não é essa veste aqui. Que vestes você usa na tua vida? Que vestes você está se preparando para as bodas do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que vai se encontrar com a igreja, que é a noiva? A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é tão rica em detalhes. 10h30, lembra que eu falei? Vai me dar sono já já. E a Bíblia ensina que as nossas vestes têm que serem lavadas pelo sangue de Cristo para se tornarem alvas. Existe um cântico super famoso, mais alvo do que a neve. Alguém já ouviu esse cântico? TV? Alvo mais que a neve, diz a palavra. Eu tenho minha filha tem um cachorrinho, levou agora para a casa dela, que era um bagunceiro total. Que ele é um German, como é que diz? German Spitz, que é um cachorro alemão. E ele é branco, da cor desse prato. Ele é branco, só aparece o olhinho dele. E quando eu saio com ele na rua, todo mundo para ver o cachorro. Porque ele é branco. Ele é totalmente isento de melanina. Cientificamente falando. Ele, na verdade, é um cachorro assim que não tem como cruzar. Se ele é puro, ele é branco. Mais alvo ainda, nós vamos nos tornar, a Bíblia fala. E para você ser dessa cor, você tem que ser lavado, a Bíblia fala, pelo sangue de Jesus Cristo. Isso teologicamente, voltando a falar. E se você não tem esse sangue sobre ti, você não está com as vestes para as bodas do Cordeiro. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga, em se preparar para essa cerimônia. Não adianta se chegar com dinheiro, com carreira, não carreira, estudo, não estudo,
com conhecimento numa área específica, ou um maître, um masterchef. Não é isso que vai te dar direito a entrar nas bodas do Cordeiro, porque o rei vai passar e vai olhar as vestes espirituais. Eu queria encerrar fazendo esse convite. Será que você está vestindo vestes para as núpcias do Cordeiro já ou não? No domingo passado encheu de preso na minha frente. Isso que a gente vê a toda reunião. Lá na PECAM, onde a gente tem ido regularmente, com mais frequência, porque os outros presídios têm igrejas que vão, e ali a gente está desde quando abriu, antes de inaugurar eu fui lá já. Por aqui que nós vamos agir. Porque ali é uma rodoviária de preso. Atualmente tem uns 2.500 lá nela, assim. Nós temos uns 60 homens que vão conosco. A gente começou, eu e ele. Na verdade, eu fui antes de abrir, junto com o pessoal do governo. Ele disse, doutor, aqui se pode fazer culto à vontade. Eu falei, pode deixar comigo. E agora nós estamos montando galeria só de cristãos. E nós fizemos um cálculo mais ou menos, tem dos 2.500, a lotação é 2.800. Tem uns 500 que são cristãos já. Dos 2.500, uns 500. E nós estamos reivindicando para a direção que nós queremos alas inteiras só de cristãos. Porque ali não entra droga, não entra celular, ali não tem homossexualismo, ali não tem nada de errado. E eles vão se sujeitar ao César aqui da região, que é o diretor, a diretoria. Bons e maus são convidados para as bodas. Vamos ficar de pé para encerrar? Antes de devolver a palavra ali para o nosso coordenador, eu queria fazer uma oração antes de ir embora. Pode ser? Podemos? Porque eu não posso falar isso e ir embora sem você ter uma oportunidade de tomar uma decisão. Mesmo que você não entenda direito, mas o primeiro passo tem que ser dado. E vocês, igreja, têm que se levantar nessa cidade. Eu quero voltar daqui uns 6 meses. 6 meses a um ano. Um retorno do médico. Daqui uns 6 meses você volta aí para ver se funcionou o tratamento. E vamos se levantar nessa cidade com autoridade. Amém? E eu queria dar a oportunidade de quem nunca tomou essa decisão. Eu não quero constranger ninguém. Mas eu não quero que você seja constrangido pelo rei na hora que ele entrar nas bodas do Cordeiro. Talvez você nunca mais esqueça disso. Que um dia você vai ter que decidir, mesmo não entendendo direito, em que lado tu quer ficar. E com que armas você vai combater algo que eu não entendo direito, que é o reino espiritual. E com que vestes você tem que estar vestindo. Com que armadura. Que armas você tem que ter. E eu queria que a gente agora fizesse uma oração. Eu vou dirigir essa oração. E que você pudesse fechar o olho ou deixar o olho aberto, isso não importa. Mas que você agora esquecesse de quem está do teu lado, quem te convidou. E que você tivesse agora quase que na frente do rei, tá? Dessa festa, e que você olhasse para as tuas vestes e não, eu não estou ainda adequado para esse casamento. E hoje chegou o dia de eu tomar uma decisão. Eu não sei como, mas eu vou contratar um alfaiate, um costureiro, e ele vai me ajudar a eu me vestir.
eu vou poder, como igreja, aí entra a igreja, eu vou ter um auxílio, mas não importa, eu tenho que dar o primeiro passo, que é a decisão de mudar a minha conduta. O que a Bíblia fala de conversão, mudar a direção do que eu estou andando. Eu não quero andar numa direção simplesmente racional, mas eu quero entender do reino espiritual. Isso que é a conversão, que a Bíblia fala, quando você convida a Jesus a entrar no teu coração e dirigir a tua vida, te ajudar a coordenar os passos que você tem que dar daqui para frente. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, Pai. Obrigado porque no nosso país nós podemos falar de Ti com total liberdade. Obrigado porque nessa cidade está se levantando esse grupo depois de alguns anos com perseverança, e eu quero, em nome de Jesus, abençoar essa liderança e todo esse grupo, que eles tenham uma autoridade sobre essas regiões celestiais aqui da cidade de Gravataí, Pai. E eu repreendo todo espírito contrário dessa região, Pai, à Tua igreja. Que a Tua igreja se levante com autoridade e poder, Senhor Deus, para trazer o reino de Deus sobre a terra, para exercer justiça, Senhor, para serem influenciadores do bem e não do mal. E, Senhor, nesta noite, antes de encerrarmos essa reunião, eu quero dar essa oportunidade, como todo domingo eu dou também, para aqueles homens, mas hoje aqui, homens e mulheres, bons ou maus, ninguém precisa julgar. Mas esse convite, como naquele convite daquelas bodas que eu acabei de citar, na parábola das bodas, que o rei enviou, e eu, como enviado para esta reunião dessa noite, eu quero convidar. Venha para as bodas, venha para esse casamento, do jeito que está, e as tuas vestes serão preparadas em vestes nupciais, espiritualmente falando, para não ser envergonhado, não ser descoberto, não ser uma pessoa que vá se entrar num local de uma maneira enganosa, mas que cada um possa entrar com o fronte elevado e tranquilo, sabendo que não será motivo de repreensão nenhuma. Por isso que as nossas vestes estejam sendo lavadas pelo sangue de Jesus. E esse é o convite que eu quero agora deixar, Pai, nesta noite. Que haja um convite para Jesus vir para a tua vida nesta noite. Que o sangue dele, que foi derramado no Calvário, possa cobrir os nossos pecados. Nos limpar, como aquela noite limpou a minha mente, limpou a minha vida, para que eu pudesse chegar ao Santíssimo, chegar a Deus, para que eu pudesse pedir a Ele que me ajudasse, Senhor. Que o sangue de Jesus possa nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos enganos, nossos erros, até da nossa ignorância espiritual. E, Senhor, que nós possamos hoje começar uma nova etapa na nossa vida, em nome de Jesus. Por isso, se você é uma dessas pessoas, convide a Jesus a vir habitar no teu coração agora mesmo. E faça essa oração comigo. Jesus, nesta noite, eu quero dar um passo de fé, pois são coisas espirituais, não materiais. E esse passo de fé seja o primeiro numa transformação da minha vida e também da minha casa. Que eu possa, nesta noite, ser aceito neste casamento, nestas bodas do Rei, e que as minhas vestes sejam adequadas e sejam lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.